Um estudo recente, na verdade, aponta que cerca de 90% dos cristãos, 90% dos cristãos não têm o hábito de orar diariamente. 90% dos cristãos não têm o hábito de ter um tempo de oração diário. Desses 10% que sobram, 98% afirma que ora de 10 a 15 minutos por dia. Restando um grupo de 2% que diz que ora mais de 15 minutos diariamente. Os cristãos são, historicamente, ou pelo menos nos últimos anos, o povo, a religião, as pessoas que menos têm uma vida de devoção e uma vida de oração. O judeu, ele ora pelo menos 3 vezes ao dia. Os muçulmanos, eles oram pelo menos 5 vezes ao dia. Os budistas oram 2 vezes ao dia. Os hindus oram 2 vezes ao dia. Toda religião, ela tem essa prática de estar com o seu Deus. Eles que, tirando o judeu, adoram a um Deus morto, eles levam a sério. Eles tratam o seu Deus como se estivesse vivo. E nós que servimos a um Deus vivo, por vezes estamos tratando Deus como se ele estivesse morto. Ah, Mateus, mas eu oro no carro, eu oro na rua, eu oro quando eu estou com um probleminha, eu oro quando eu estou lavando a louça, eu oro quando eu estou varrendo a casa, eu oro quando eu estou fazendo alguma atividade. Beleza, continue orando, ore em todo tempo, amém. Mas será que Deus é tão pequeno? Será que Deus é tão desimportante? Não sei se tem essa palavra. A ponto de que você não pode tirar diariamente um tempo para ficar a sós com Ele. Experimenta ficar um tempo sem tirar um tempo para ficar a sós com a sua esposa, quem é casado. Experimenta não tirar um tempo para ficar num jantar romântico com a sua namorada, quem namora. Seu namoro acabou. E muitas das vezes é assim que nós tratamos Deus. Nós estamos como se estivéssemos numa conversa com Deus no WhatsApp. Olhe lá, né? A gente vai trocando uma ideia de vez em quando durante o dia e vai passando a nossa vida, e nós não temos um tempo de qualidade, um tempo intencional, aonde está só eu e Deus. Ok? Ore todos os dias em todos os lugares, mas não perca o senso de responsabilidade de ter um tempo só com Deus. O nosso maior problema não é orar mal. O nosso maior problema é não orar. O nosso maior problema não é quando a gente dobra o joelho e não consegue falar nada. O nosso problema é quando a gente não dobra o joelho. O nosso problema não é quando as palavras não vêm ou quando você sente o céu travado. O problema é quando você simplesmente não aparece ali. O problema não é quando você dobra o joelho e o sono bate. Porque quando o sono bate, há quem diga que a gente está dormindo no colo do pai. Pior é quando você nem aparece para ficar no colo do pai. Nós precisamos levar a sério a nossa vida de oração. E para falarmos disso rapidamente, eu quero ler um texto com você em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, para nós tratarmos a respeito disso introdutoriamente nessa noite. E ao longo das próximas semanas, nós vamos tratando com mais profundidade a respeito desse assunto. Ok? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Diz assim: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha o que diz a primeira parte: quanto a mim, longe de mim, que eu
peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Meu irmão, Deus escolheu uma forma de se relacionar conosco. Deus escolheu uma forma de se relacionar com a humanidade. Deus é um Deus relacional e Ele escolheu uma forma de conversar com a gente. E a forma que Deus escolheu para lidar conosco, para falar conosco, para comunicar conosco, é através da oração. Deus escolheu uma forma de mover o mundo. Deus escolheu uma forma de que as coisas acontecessem. Por que eu preciso orar se Deus sabe de todas as coisas? Porque Ele quis orar, que você orasse, ponto. Deus definiu uma forma que move o mundo. E qual é a forma que move o mundo? É a partir da nossa oração. Desde o princípio, desde os primeiros dias, desde Adão, Deus se relacionava com Adão. Ao virar do dia, Deus descia até Adão, e ali eles tinham um momento de oração, um momento de comunhão, um momento de relacionamento. Adão vai embora, vem as próximas gerações, vem as próximas descendências, vem Noé vivendo uma vida de oração, vem Abraão se relacionando com Deus em oração, vem Isaac, que quando foi escolher a esposa, o que ele fez primeiro? Orou. É por isso que você escolhe, se tralha e se decepciona. Isaac orou, disse: Senhor, eu vou, o servo orou, né? Disse: Senhor, eu quero uma esposa para o meu senhor, e eu quero assim, e ela vai fazer isso. E aconteceu. Ele conheceu a pessoa de caráter. E aí não é o loirinho de olho azul, ou não é a menina perfeita, mas era alguém que tinha um coração segundo aquilo que ele esperava, alguém que tinha uma integridade no nível que ele esperava. E Deus respondeu a sua oração, e Deus lhe presenteou com um casamento. Isaac orou, Jacó orou, Moisés orava. Gente, Moisés, ele subia um monte e ficava 40 dias orando. Parece que é muito simples, é 40 dias, gente. É 1 mês e 10 dias, em cima de um monte, orando. Moisés montava tendas para falar com Deus, sozinho, montava tenda, mas ele não deixava de ter uma tenda onde ele pudesse orar. Moisés orou. Davi é um homem de oração. E nós passamos pelos profetas maiores, pelos profetas menores, nós chegamos a Jesus e nós vemos o Filho de Deus, o homem, aquele que foi enviado, o homem extraordinário, o Salvador do mundo, vivendo uma vida de joelhos. Orou no deserto, orou para escolher os 12, orou para realizar as maravilhas que ele realizava, orou no Getsemane, orou na cruz. Em todos os momentos Jesus estava orando. Vivia uma vida de oração. Paulo vem depois de Jesus, a igreja primitiva vem depois de Jesus, vivendo uma vida de oração. E Jesus, ele mesmo sendo Deus, não negligenciou a sua vida de oração, mas também deixou uma ordem: nós precisamos orar. Jesus não disse em Mateus capítulo 6, se orardes. Jesus disse, quando orardes. Vocês precisam viver uma vida de oração. Quando eu não oro, eu estou indo contra tudo aquilo que a Bíblia ensinou, de Gênesis a Apocalipse. Eu estou indo contra os mandamentos do Senhor. Eu estou indo contra os ensinamentos das figuras mais importantes das Escrituras, inclusive o nosso próprio Cristo. Como que eu posso dizer que eu sou um seguidor de Cristo se eu não oro como Cristo orava? A Bíblia nunca deixou a oração como uma opção. Se der um tempinho na minha agenda, eu oro. Se sobrar uma margenzinha, eu oro. Não. Orar é como respirar, é uma necessidade. É como ficar um dia todo sem comer, é uma necessidade. Orar precisa ser como você sair de casa sem escovar os dentes. Já fez isso? Onde tem um house? Alguém já fez isso? Você se sente incomodado, você se sente ruim, porque você está habitualmente praticando aquilo todos os dias. Você precisa escovar o dente, senão você se sente ruim.
Isso precisa ser o nosso coração diante da oração. A gente precisa olhar para nós e dizer: meu Deus, eu não orei hoje. A nossa vida precisa ter um hábito de orar. Quando eu não oro, eu estou descumprindo um mandamento, eu estou descumprindo uma ordenança bíblica. Quando eu não oro, eu estou pecando contra o Senhor. A gente pensa que pecado é apenas aquilo que a gente fala ao longo da história. Pecado é fornicação, pecado é adultério, pecado é isso, pecado é aquilo, pecado é mentir, pecado é falar palavras torpes, pecado. Mas não orar também está enquadrado como um pecado contra as Escrituras, contra os ensinamentos da palavra de Deus. E